Mateus capítulo 16, verso 18, nós lemos assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, nós estamos vivendo num momento hoje, atualmente, em que há uma grande necessidade de compreendermos a eclesiologia. O que é a eclesiologia? A eclesiologia é um braço, um ramo da teologia que estuda o fenômeno igreja. Nós precisamos ter uma teologia da igreja um pouco mais clara, um pouco mais esclarecida, porque ignorância em relação a esse assunto leva a muitas distorções, a muitos achismos, e aí pessoas correm perigo por não ter uma compreensão correta do assunto igreja, do ponto de vista bíblico. A Bíblia apresenta o papel da igreja, o propósito da igreja. Mas assim como outros assuntos, nós não vamos encontrar este sistematizado nas Escrituras. Você não tem um livro, uma página ou uma seção da Bíblia que sintetiza todo esse assunto, todo esse entendimento. E está ali o pacotinho, você lê só aquela parte e com aquilo ali você resolve. Não. Como outros assuntos, você tem que ir pegando nos diversos autores o entendimento do que é esse negócio chamado igreja. Muita gente confunde esse assunto, achando que igreja tem que ver com edifício. Recentemente, nós temos visto um esforço para ajustar a visão das pessoas do que seria a igreja, e alguns têm dito que a igreja sou eu. Mas a igreja também não pode ser considerada apenas um indivíduo. A igreja sou eu, a igreja somos nós. O que é a igreja? Uma compreensão correta vai evitar algumas coisas. A primeira delas vai evitar abusos. Alguns deles percebidos na Idade Média, do que era a igreja. Se compreendia que a igreja era a porta do céu, que não havia salvação fora da igreja, que a igreja tinha a última palavra para interpretar, definir, redefinir, reinterpretar, inclusive a própria revelação bíblica. Ou seja, uma má compreensão do papel e do propósito da igreja pode levar a abusos. Líderes religiosos podem se achar no direito de dizer o que bem entendem e controlar a mente e a consciência das pessoas. Uma outra coisa que uma compreensão correta da igreja pode evitar ilusões por parte da membresia, ilusões do que de fato é a igreja, de quão perfeitas ou imperfeitas são as pessoas que a compõem, do que elas devem esperar da igreja e do que elas devem oferecer à igreja. Uma compreensão correta deste assunto, deste braço da teologia, pode nos ajudar nesse sentido, evitar ilusões. Há um fenômeno atual, um crescente desinteresse por instituições, qualquer uma delas que exerça algum tipo de autoridade. Isso é um fenômeno. De algumas décadas para cá, isso tem aumentado e tem levado muitos, mesmo sem compreenderem porque pensam do jeito que pensam, a adotarem opiniões em relação à igreja, como se ela fosse mais uma instituição que exerce sua autoridade de maneira arbitrária. Há um desencantamento por instituições, as pessoas se desencantam com governos, as pessoas se desencantam com forças de segurança pública, sejam elas locais ou nacionais. Há um desencantamento pela autoridade jurídica, há um desencantamento pela autoridade paterna, pela autoridade materna, e há um desencantamento também pela autoridade da igreja, pela instituição igreja. Isso tem levado muitos a rejeitarem e a desconfiarem da igreja. Então você consegue ver por aí algumas reflexões de pessoas
que realmente querem saber, eu preciso de fato da igreja? A igreja é uma necessidade para eu encontrar a salvação? Aceitar Jesus já seria o suficiente, sem ter a comunhão da igreja? O verso que acabamos de ler, ele está no meio de uma sessão muito interessante, eu não vou me demorar nisso, eu só queria extrair dali alguma coisa que pode fortalecer o nosso conceito. E a primeira coisa que eu queria extrair do verso 18 que acabamos de ler, é o pronome possessivo que Jesus utiliza para se referir à igreja. De quem é a igreja? Responde para mim. Ele deixa claro, sem a menor dúvida, ele se refere à igreja como sendo propriedade de quem? Propriedade dele. Ele poderia ter se referido à igreja com um artigo definido ou indefinido, uma igreja ou a igreja, mas ele não fez assim. Ele definiu a igreja como sendo minha igreja. Ou seja, toda opinião que a gente tem, toda observação que a gente faz, todo questionamento que a gente tem em relação a isso, é em relação a uma propriedade que ele designa como sendo dele, minha igreja. Segundo, neste verso ele faz uma promessa e dá uma garantia. É um contexto de grande conflito que está embutido aqui neste verso. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, esta igreja dele está em conflito. Não é qualquer conflito, não é qualquer batalha. A igreja enfrenta as forças e as potestades do mal, mas Jesus faz uma garantia aqui, que a sua igreja vai prevalecer contra as forças do inferno. Você diz um amém? Às vezes a gente fica quase que sem esperança. Você não tem essa sensação? Às vezes você olha para o cenário, às vezes você olha para as coisas que andam acontecendo e você diz, não tem como. Não tem como. E essa observação, essa desilusão, essa desesperança em relação à igreja, no conflito com o mal, não é algo nosso, não é algo de nossa geração. Para falar a verdade, desde a instituição da igreja, que é um outro assunto que eu não tenho condições de abordar hoje, ela vem enfrentando as forças do maligno, e houve momentos que parecia que o diabo, Satanás, o adversário, ele tinha prevalecido e já não tinha restado mais ninguém, para honrar o nome da igreja. Houve um momento, inclusive, que um profeta, o Elias, chegou a dizer, acabou, não sobrou mais ninguém. Ou seja, essa desesperança, essa desilusão, não parece ser algo apenas da atualidade. Porém, temos garantias do próprio Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas eu não vou e não posso me esgotar nesse particular. Isso é assunto para um outro tema, para um outro dia. No entanto, nesta sessão que acabamos de ler, de Mateus 16, os discípulos fazem parte desse diálogo, mas existe um discípulo que ganha um certo protagonismo nesse diálogo. Você lembra quem é? Você lembra quem foi? O apóstolo Pedro. Porque Jesus faz uma pergunta, o que andam dizendo de mim? E aí eles fazem as respostas, dão ali as respostas. Eles estão dizendo que tu és Jeremias, ou um dos profetas, e outros dizem que tu és João Batista, e essa coisa toda. E aí Pedro faz uma declaração, e ele faz essa declaração inspirado por Deus, é o próprio Jesus quem declara isso. E Pedro ganha esse protagonismo no diálogo aqui, né? Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro, assunto para um outro dia. Mas é Pedro quem vai nos ajudar nessa manhã, basicamente, a compreender um pouquinho mais dessa coisa da igreja. E aí eu vou pedir para você dar um salto até Atos no capítulo 10. É justamente Pedro que vai nos ajudar na manhã de hoje. Atos capítulo 10, vemos um apóstolo hospedado na casa de um xará, ali na cidade de Jerusalém. E ele tem uma visão, no mínimo, interessante. E volta e meia essa visão, ela é interpretada de maneira equivocada por leitores superficiais ou parciais das Escrituras. Eu queria que você acompanhasse comigo, a partir do verso 1, lemos assim:
Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Eu disse Jerusalém, né? Ele não estava em Jerusalém, estava em Jope. Logo, verso 7, que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, verso 8, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Verso 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, verso 10, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Contendo, verso 12, toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Vamos fazer aqui uma pausa. Repare alguns detalhes, e eu queria chamar a sua atenção a algumas coisas da leitura que acabamos de fazer. Primeiro, um anjo vai falar com o Cornélio, no início do capítulo 10, e diz: Cornélio, é o seguinte, tem um tal de Simão, curtidor, vive numa casa na beira da praia, e ele está hospedando um camarada chamado Simão Pedro. Fazendo uma leitura assim como acabamos de fazer, às vezes a gente perde a beleza de algumas dessas coisas, porque quando o anjo dá essa série de detalhes, isso indica que lá em cima, no céu, a gente não é mais um número. A gente é conhecido por nome, a gente é conhecido por sobrenome, a gente é conhecido pela profissão, a gente é conhecido pela casa onde mora, pelo bairro onde a gente vive. Você consegue perceber a beleza desses detalhes? Quando o anjo vai falar com Cornélio, ele diz o seguinte: olha, tem um fulano assim, que trabalha assado, que mora desse jeito, que está hospedando um outro com esse nome. Eu acho isso fantástico, porque você não é mais um qualquer. Você lembra uma outra vez que um anjo veio falar com um tal de Daniel e falou: você é muito amado? Você lembra disso? Não ache que você é mais uma criatura perdida no meio de uma multidão aqui, que o céu não conhece você. Deus conhece você, Deus conhece seu sobrenome, Deus conhece sua casa, Deus conhece sua profissão, Deus conhece suas fragilidades, Deus conhece seus defeitos, Deus conhece a educação que você teve, Deus conhece um monte de coisa, Deus sabe por que você é do jeito que você é. Isso demonstra e traz para nós uma segurança muito grande. Você não é mais qualquer um, e a Bíblia ainda piora esse negócio. Ela diz que Deus nos conhece de tal maneira que Ele sabe o quê? Quantos cabelos nós temos em nossa cabeça. Tá certo que alguns aí têm facilitado o trabalho de Deus, né? Porque já não tem mais cabelo. Agora, fantástico é o que diz o verso 6, que nós lemos aí. O anjo disse assim: você vai até aquela cidade, e a pessoa lá vai te dizer o que você tem que fazer.
A minha pergunta para você é: se o anjo me tem o trabalho de aparecer para Cornélio, por que cargas d'água ele mesmo já não instrui o Cornélio? Sinceramente, se alguém me dissesse assim: escolhe aí o pastor que você quiser para trazer uma mensagem de Deus para você, ou um anjo. Desculpa os pastores, mas eu ia ficar com um anjo. Os pastores nunca moraram no céu. Os anjos tinham muito mais para me dizer. Os anjos têm um esclarecimento muito maior do evangelho. Mas não, o anjo aparece para um homem piedoso que estava orando e diz: escuta uma coisa, eu vou querer fazer você ir até um determinado lugar, e você vai ter que ir lá falar com ele, e ele vai dizer para você o que você tem que fazer. Eu acho isso incrível. Essa não é uma exceção na Bíblia. Pega a sua Bíblia e só volta uma página. Nós vamos voltar para esse relato aqui, porque ele tem mais para nos dizer. Mas eu só quero que você volte uma página, o capítulo 9 de Atos. E o que você vê no capítulo 9 de Atos? Você vê a conversão de um tal de Saulo. E eu queria, apesar de você conhecer isso e saber de cor e salteado, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, diz o verso 4, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, que diz aí a tua Bíblia, onde te dirão o que te convém fazer. No capítulo 10, um anjo aparece para Cornélio e diz: vai a Jope, e lá um camarada vai dizer para você o que você tem que fazer. E agora o próprio Jesus aparece a Saulo e diz: entra na cidade, porque lá vai ter alguém que vai dizer para você o que você tem que... Essa não é uma exceção. Nós encontramos no capítulo 10 e no capítulo 9 a mesma formulazinha, uma visão extraordinária que impele a pessoa a quem o céu quer alcançar e o coloca em contato com a igreja. Nas palavras de Ellen White, Paulo foi o maior recrutamento de Jesus Cristo. Ninguém poderia imaginar que Jesus ia chamar um camarada daquele. Ninguém. Mas mesmo o próprio Cristo, pessoalmente, chamando Paulo ao apostolado, mesmo ele, que poderia ter dado as orientações e todas as coordenadas do seu ministério, mesmo Jesus disse: entra em Damasco e lá você vai receber instruções de alguém. Esse alguém era um tal de Ananias. Ele representava a igreja constituída. Porque no assunto da salvação, não existe células independentes zanzando por aí. Não existe uma iluminação especial dada a um ou outro, aqui ou acolá. Deus usa a igreja para instruir as pessoas no caminho da salvação. Não existem ministérios paralelos, nem mesmo o apóstolo Paulo recebeu um ministério paralelo à igreja. Ouça o que estou lhe dizendo. Vivemos numa época em que tem gente aí achando que tem um ministério. O ministério é de todos os crentes, mas o ministério de todos os crentes está conectado com os esforços da igreja constituída. Você percebe? No capítulo 13 do livro de Atos, o Espírito instrui a que Paulo e Barnabé recebam a imposição de mãos por parte da igreja, para que eles possam sair na sua primeira viagem missionária, atendendo os interesses do reino de Deus. Não existe essa coisa, como alguns conseguem imaginar, que se a igreja não os reconhece, eles vão fazer por conta própria. Não, nem mesmo o apóstolo Paulo viveu um ministério paralelo. Se você perceber, olha o que diz, ainda no capítulo 9, antes de a gente voltar para o 10, o verso 10 do capítulo 9, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias.
Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, verso 15: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Verso 17, repare: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Olhe para mim, eu acho fantástico, porque é na comunhão da igreja. Obrigado. É na comunhão da igreja. Nós vamos ter máquinas novas aqui logo, logo, tá? É na comunhão da igreja que absurdos como esse acontecem. Como assim, pastor? Você imagina Ananias. O Jesus que aparece a Saulo, aparece a Ananias e diz: é o seguinte, tem um trabalho para você hoje aqui. O Saulo de Tarso, para que não tivesse dúvida, está cego, você vai lá e cura ele. Eu fico imaginando Ananias, parando assim: Senhor, eu sei que aí em cima vocês costumam não errar, mas tem certeza? Disseram que estava chegando aí para passar a régua. Esse homem é uma ameaça, famoso por sua maldade, o senhor tem certeza? E aí ali Jesus diz assim a ele: não, eu o chamei, ele vai ter que aprender o que é sofrer pelo meu nome. Você vê que no chamado de Paulo o negócio já ia ficar feio para ele, né? Mas quando Ananias entra na casa, o que eu acho fantástico, sabe o que é? É uma coisa que só acontece no contexto da igreja. A igreja é o cenário da graça de Deus, onde Ele se deleita em transformar os corações. Ananias olha para Saulo e diz: irmão, você percebe como no convívio da igreja um inimigo passa a ser considerado um irmão? Um inimigo passa a ser considerado um irmão, porque só na igreja laços desse conseguem se estabelecer de forma extraordinária, de forma milagrosa. A igreja é onde Deus atua para transformar a vida das pessoas. E Ananias entra lá e o chama de irmão. Fantástico isso. Jesus poderia ter falado diretamente com Paulo e dado todas as instruções, não tenha dúvida. Quem é Ananias? Eu nunca ouvi falar nele antes e nem ouvi falar dele depois. Sumiu, mas era a igreja. Era a igreja. E um dia, quando as pessoas estiverem andando pelas ruas do céu, e o apóstolo Paulo vai estar bem famoso, a fila para falar com ele lá deve ficar enorme. Enquanto tiver todo mundo lá esperando para falar com Paulo, eu vou contar um segredo aqui para você, eu vou lá falar com Ananias. Eu sei que lá em cima não vai ter o tal do orgulho e a vaidade, mas eu vou dizer para ele: aí, como é que você se sente sendo o cara que batizou Paulo? Fantástico. A igreja. Volte ao capítulo 10. Volte ao capítulo 10. Você reparou naquela sessão do 17 ao 20, que Pedro, depois de ter tido aquela visão, ele ficou parado pensando no que de fato significava aquilo. Me parece que algumas pessoas, ao lerem essa primeira sessão de Atos capítulo 10, são muito apressadas em achar o que essa visão queria dizer. Está vendo? Está tudo liberado, come o que quer, bebe o que quer, e faz o que quer, no ponto de vista da dieta. Não, se fosse tão óbvio assim, eu fico imaginando por que Pedro estivesse tão parado. Ele está ali parado e pensando assim: o que será que significa isso? Enquanto ele está ali parado, tentando imaginar o que significava isso, o que você vê é que o Espírito diz a ele no verso 19, tem duas pessoas aí que vão te procurar, e no verso 20 diz assim: ó, levanta-te, desce, vai com eles, não duvide, porque o quê? Porque eu os enviei.
E aí eu faço a pergunta que fiz há poucos instantes. Ora, se o anjo me aparece para Cornélio, e o anjo me aparece para Pedro, o anjo não poderia ter encurtado um pouco o caminho aí? As coisas não poderiam ter sido um pouquinho mais simples? Não poderiam as coisas serem um pouquinho mais simplificadas? Por que o anjo não instrui diretamente Cornélio? E até dá essa folga para Pedro. Deixa eu dizer aqui para você. Porque na dinâmica de Deus, as coisas acontecem entre pessoas imperfeitas. Os anjos poderiam terminar a obra bem assim, ó. Os anjos poderiam concluir a obra bem assim, ó. Deus não dependeria dos esforços mancos de gente como eu e você para fazer o reino avançar. Deus não precisaria disso. Agora, por que Ele deu à igreja a tarefa de pregar o evangelho e de expandir as fronteiras do reino? Porque Deus sabe que a igreja depende desses esforços para ela manter-se, ela mesma conectada com Deus e dependente dEle. Às vezes a gente acha que Deus, tadinho de Deus, né? Vamos movimentar a igreja aqui, vamos botar fogo aqui, missionário na igreja aqui, porque se a gente não fizer isso, Deus não vai poder voltar, Cristo não vai poder voltar. Deixa eu dizer a você, meu irmão, esse negócio de mexer com a missão da igreja não é um favor que Deus nos pede, mas é um favor que Ele nos concede. Você não está fazendo um favor para o diretor do ministério pessoal, para o departamento de evangelismo da igreja, não. Deus sabe que a sua salvação depende de você compartilhar esse evangelho maravilhoso. E quando nós nos negamos de partilhar o evangelho maravilhoso, acontece dois problemas. Nós corremos o risco de comprometer a nossa salvação. E nós corremos o risco de impedir que outros ouçam a mensagem de salvação. O problema é que quando nós fazemos parte da igreja, nós geramos uma expectativa para o mundo. E quando nós não correspondemos a essa expectativa, vivendo dignamente de acordo com os princípios do cristianismo e do evangelho, nós trazemos vergonha até para a causa. E às vezes as pessoas olham a mensagem do cristianismo bela e até se convencem com as explicações, com a mensagem bíblica, mas elas parecem não ver muita coerência com a mensagem e a maneira como a gente vive, e aí nós temos um problema. Aqui, entendendo que seria uma coisa difícil para Pedro, o próprio Espírito diz, não duvide, vai com eles. O que a gente lê na sequência, verso 23, observe. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, olha só que interessante, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, porque eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis, repare isso, que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Um anjo nos mandou vir aqui para ouvir o que você tem para dizer. O anjo que não disse, colocou Cornélio e sua família em contato com a igreja, e nesse caso, a igreja era representada pelo apóstolo Pedro. O mesmo Pedro que se negou a receber ali uma reverência por parte de Cornélio e diz, levanta daí que a gente é tudo farinha do mesmo saco, você não pode se ajoelhar diante de mim. Você perceba a reverência de Cornélio, porque era um homem enviado do céu. Era um homem que o anjo havia dito, você vai ter que falar com ele e ouça o que ele tem para dizer. Cornélio ficou tão empolgado que se jogou aos pés de Pedro, que se apressou em mandar ele se levantar, por favor. Mas agora Pedro, antes de começar a falar, ele diz, meus irmãos, nós temos aqui um problema, porque vocês sabem
Os judeus são instruídos a não entrar em contato com os gentios. Eu estou contaminado, segundo a nossa tradição, e nós estamos aqui agora sob o mesmo teto, comendo a mesma comida. Isso não pode. Porém, quem apareceu a mim disse que era para eu vir sem vacilar, e por isso eu estou aqui. E você sabe que isso foi um baita de um problema? Porque lá no capítulo 11, Pedro vai ter que se explicar para a igreja como é que ele vai para Cesareia e fica em comunhão com os gentios sob o mesmo teto. Ele é obrigado a se explicar para a igreja, porque a compreensão da igreja em relação ao assunto ainda estava crescendo. Os muros de separação entre o judaísmo e o mundo gentil estavam caindo, e o cristianismo era responsável em derribar essas barreiras construídas pelo judaísmo de maneira tão equivocada. E agora mesmo Pedro, chocado com a revelação, ele diz: eu não pude negar, porque ele apareceu a mim, ele foi claro. Meus irmãos, o processo de salvação continua respeitando essa mesma dinâmica. Quando Deus quer encontrar uma pessoa e revelar-se a esta pessoa, Deus coloca a pessoa em contato com a igreja. Essa dinâmica continua vigente. Repare o verso 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. E Pedro agora vai ministrar a palavra. Pedro, um instrumento imperfeito. Deveria eu lembrar você quem foi Pedro? A lambança que ele cometeu no dia em que Jesus morreu. A recuperação de Jesus naquele diálogo da praia, dizendo: apacenta os meus cordeirinhos. Deveria lembrar eu você de quão impulsivo, de quão nervoso, daquele temperamento estragado, enérgico, colérico, sanguíneo que tinha o apóstolo Pedro. Deveria lembrar você disso? Meus irmãos, nós estamos cercados aqui de pessoas quebradas e imperfeitas. Nenhum de nós aqui dentro é exceção. Nenhum de nós. Isso é a igreja. Mas a dinâmica da salvação respeita ainda esse mesmo movimento. Quando Deus quer salvar alguém, Ele coloca esse alguém em contato com sua igreja. Você sabe, algumas pessoas falam do futuro distante, mas eu digo a você, não se pode amar a igreja que um dia será triunfante, desprezando ela hoje que milita imperfeitamente na terra. Você acompanhou o que eu disse? A igreja que um dia reinará gloriosa com Jesus. Você não poderá amar essa igreja sem antes amá-la, ela ainda aqui imperfeita, enquanto ela milita, enquanto ela batalha o caminho até o retorno glorioso de Jesus. É a mesma igreja. Jesus disse: é a minha igreja. Quando ele derruba Saulo do cavalo, ele diz: por que você me persegue? Meus irmãos, Saulo nunca levantou o dedo para machucar Jesus. Não o Jesus encarnado, que comeu à mesa com Pedro, que em seu peito abrigou o apóstolo João. Saulo não teve contato direto com esse Jesus encarnado, mas nos anos subsequentes, quando no seu zelo desenfreado, Saulo começa a perseguir os cristãos, quando Jesus vai falar com ele, diz: por que você me persegue? Sabe por quê? Alguém poderia me perguntar: bastaria aceitar Jesus? Eu não preciso da igreja? Eu respondo a você: é a mesma coisa. Cristo e sua igreja é a mesma coisa. Porque a igreja é seu corpo místico na terra. A igreja cumpre o seu sagrado propósito, ainda que débil, ainda que defeituosa. E eu vou dizer para você, se tem um negócio que Deus toma como muito pessoal, é quando a gente atrapalha a sua igreja. Deus toma isso como pessoal. Nós somos imperfeitos. E isso atrapalha tanto, não é?
A nossa imperfeição leva a gente a julgar uns aos outros. A nossa imperfeição leva a gente a interpretar os motivos uns dos outros, às vezes erradamente. A nossa imperfeição esconde ciúmes, vaidades, orgulho. Mas nós somos ainda a igreja do Senhor. Várias e várias vezes, quando Cristo se refere ao seu povo, Ele faz de forma íntima. No capítulo 10 de João, Ele diz: eu ainda tenho ovelhas que não estão no aprisco, mas eu vou chamar, e quando eu chamar, elas vão reconhecer a minha voz. Ele tem uma igreja. E essa igreja foi quem Ele instituiu para transmitir a mensagem da salvação. O anjo poderia ter dito a Cornélio? Poderia, mas não, quem vai falar é Pedro. O anjo poderia ter falado com Saulo, o próprio Cristo poderia ter falado com Saulo? Poderia, mas não, você vai ouvir de Ananias. Pois bem, sabe o que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos ver a mesma dinâmica acontecendo. Pessoas a quem o Senhor está chamando para ouvir dele as novas de salvação, mas usando a igreja. Eu queria chamar o Rylan e a Lívia aqui à frente. Nós vamos ter que proceder aqui de um jeito hoje. Antes de nós subirmos para o tanque, nós vamos ouvir canções, mas nós vamos proceder agora o voto batismal. Eu vou pedir licença a alguns de vocês. Esse voto será feito em inglês, que vai poder atender os dois ao mesmo tempo. O que são estes votos? Estes votos são a profissão de fé. Para que ambos pudessem... Está chegando, né, Lívia? Vem, Lívia. Aqui. Para que ambos pudessem ser batizados hoje... Você pode ficar lá do ladinho dele. Para que ambos pudessem ser batizados hoje, eles precisaram adquirir uma compreensão das doutrinas bíblicas. E esta compreensão, por profissão de fé, precisa ser diante da igreja, também manifestada. O batismo, ele é um ponto no processo, não é o fim da jornada, e nem tampouco é o começo da jornada, é um ponto num processo. Um processo que começou antes e um processo que vai se estender para depois. Eu vou fazer aqui as perguntas e ainda que nós já saibamos quais são as respostas, é importante que a gente faça isso publicamente e depois disso, imediatamente, a gente sobe para lá, tá bom? Do you believe in God, the Father, and His Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit? Yes, sir. Do you believe and receive the death of Jesus Christ on the Calvary as the atoning sacrifice for the sins of the world, and believe that through faith in His shed blood, we are saved from sin and its penalty? Yes. Yes, sir. Renouncing the world and its sinful ways, have you received Jesus Christ as your personal Savior? And do you believe that God, for Christ's sake, has forgiven your sins and given you a new heart? Yes, sir. Yes. Do you accept by faith the righteousness of Christ, recognize Him as your intercessor in the heavenly sanctuary, and do you claim His promise to strengthen you by His indwelling Spirit so that you may receive power to do His will? Yes. Yes, sir. Do you believe that the Bible is God's inspired word and that it constitutes the only rule of faith and practice for the Christian? Yes. Yes, sir. Do you accept the Ten Commandments as still binding upon Christians? And is it your purpose, by the power of indwelling Christ, to keep the law of God, including the fourth commandment, which calls us to keep the seventh day of the week as the Sabbath of the Lord? Yes. Yes, sir.
Is the soon coming of Jesus the blessed hope in your heart? And are you determined to be personally ready to meet the Lord and to do all in your power to witness to His loving salvation, and by life and word to help others to be ready for His glorious appearing? Yes. Yes, sir. Okay. Do you believe the biblical teaching of spiritual gifts? And do you believe that the gift of the prophecy is one of the identifying marks of the remnant church? Yes. Yes, sir. By God's grace, do you purpose in your heart to biblically support the church by your tithes and offerings, your personal effort and influence? Yes. Yes, sir. Do you believe that your body is the temple of the Holy Spirit, and that you are to honor God by caring for your body, avoiding the use of that which is harmful, to abstain from all unclean foods and from the use of all alcoholic beverages, tobacco, narcotics, or any other type of drugs? Yes. Yes, sir. Knowing and understanding the fundamental Bible principles as taught in the Scriptures, is it your purpose, by the grace of God, to order your life in harmony with these principles? Yes. Yes, sir. Do you accept the New Testament teaching of baptism by immersion? And do you desire to be so baptized as a public expression of your faith in Christ and in the forgiveness of your sins? Yes. Yes, sir, I do. The last one. Do you believe that the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of the Bible prophecy, and that people of every nation, race, and language are invited and accepted into its fellowship? Do you desire to be a member of this local assembly of the World Church? Yes. Yes. Okay. I'm so glad of that. Let's do it? Okay. Eu disse para você que hoje nós teríamos um sábado muito especial, um sábado de celebração. Nós conversamos ali no YouTube, no chat, com as pessoas que estavam ali, que essa é a maior de todas as celebrações, quando a gente testemunha a entrega de uma vida a Jesus. Isso enche o nosso coração de alegria, e como é gostoso a gente participar desse momento em que eles repetem os votos batismais. Tenho certeza que aqueles que já passaram por essa experiência, é o momento da gente relembrar, e a gente fica tão feliz em perceber que outras pessoas também têm a oportunidade de terem essa intimidade com a palavra, de terem esse entendimento da palavra, que leva às vezes muito tempo, às vezes muitos anos, mas esse dia finalmente chegou para eles, e a gente está muito feliz em recebê-los nos átrios da igreja que somos então do nosso Senhor. Nessa hora, a gente aproveita então para cantar, para louvar ao Senhor. Eles estão começando hoje uma vida nova, mas a gente tem a oportunidade também de pedir ao Senhor que Ele restaure a nossa vida. Que nessa hora você converse com Deus, pedindo que Ele não apenas restaure a sua vida, resolvendo os seus problemas, mas que Ele te lembre daquilo que é mais importante. Restaure o seu coração, cure as suas feridas e coloque você de volta no caminho certo. Você canta comigo? Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantar.
vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaura, 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 restaura. Amém? Que o Senhor possa restaurar a nossa vida, nossa certeza. E quem sabe hoje, agora seja um momento interessante para a gente restaurar uma lembrança que é a nossa esperança. O nosso Rei está vindo. E esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito da nossa existência. Esse é o caminho, esse é o nosso destino. Vamos cantar sobre isso juntos. O Rei vem vindo. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor.
passos maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para lá. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Me ouvem? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Como eu já tenho dito, esse é um tempo diferente, circunstâncias diferentes, mas temos tido a alegria de ver, mesmo nesses dias, que a graça do Senhor vem alcançando as pessoas. Eu tenho a Lívia aqui comigo, e se houver alguém próximo à Lívia que queira tomar espaço um pouco mais aqui à frente, na área do púlpito, para olhar isso de perto, ou se a imagem do telão ela já é confortável o suficiente para você ver de onde você está, fique à vontade, o esposo, os filhos, os amigos. Ao conversar com a Lívia nas últimas semanas, ela disse a mim que estava sentindo o chamado de Deus. É alguém que foi educada e conhece os princípios bíblicos desde a infância. A vida a levou por outros caminhos. Um deles foi ter vindo aos Estados Unidos, onde constituiu família, tem a sua formação, trabalhou, hoje se dedica às suas 2 crianças. Mas há algum tempo atrás, a Lívia teve 2 sonhos. E os sonhos que a Lívia teve foram muito parecidos um com o outro, dando a entender a ela um reforço de uma mesma mensagem. E o hino que acabamos de ouvir, tocado aqui pela orquestra, cantado pela igreja, é um dos hinos que marca para a Lívia esse momento de se entregar a Deus. Um hino muito próprio à época em que nós estamos vivendo, que levou ela a profundas reflexões no período agora da pandemia. E esse hino foi, querendo ou não, uma homenagem que a gente fez para poder marcar esse seu momento, para que você pudesse realmente associar não só a decisão de se batizar, mas o próprio batismo com esse hino especial. Mas, ainda que eu tenha feito aqui um resumo, eu queria dar a chance a você, nesse momento, de expressar seu sentimento,
em relação a essa entrega, a essa renovação que você está fazendo com Deus, não é? E queria que você dissesse à igreja o que Jesus tem se tornado para você e qual é a tua perspectiva em relação ao retorno desse Cristo à terra conforme Ele prometeu. Diga à igreja como você se sente. Eu me sinto muito alegre e por ter voltado para a igreja e para Cristo principalmente, porque eu me sinto, na verdade, como filho pródigo, que saí da casa dos meus pais e agora venho regressando. E meu desejo é que toda a minha família que seja completa. Quero encontrar todos lá no céu, tanto meu marido, meus filhos, meus primos que aqui estão e meus pais também, minhas irmãs. Esse é o meu desejo, que todos se entregam a Cristo enquanto é tempo. Fantástico, Lívia. Fantástico. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, nós temos uma alegria imensa de ter aqui a Lívia conosco, e eu a tenho em minhas mãos, é tua amada filha, cumprindo a ordem do Mestre, para perdão dos seus pecados, para ter seu nome inscrito no livro da vida e o selo do Espírito sobre o seu coração, como ministro do Evangelho. Eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fantástico. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tenha força, tá? É uma caminhada. Uma foto ali que você vai querer essa foto depois. Fantástico. Don't understand my English, I will blame the mask, okay? Because it's a little hard. Come on, buddy. This is Rylan. And Rylan, there is a surprise for you. Like we have had a surprise for Livia. And the Mel is gonna sing a special song. And I think this song is very appropriately for this moment because there is a message on it, and I hope you enjoy to listen to this music. Okay? I see shattered, you see whole. I see broken, you see beautiful. And you're helping me to believe. You're restoring me piece by
flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. There's nothing too dirty that you can't make worthy. You wash me in mercy. I am clean. You wash me in mercy. I am clean. Amen. This baptism is very special for me because every Thursday when we met was a miracle. Yes. It's like Acts chapter 2 when the tongues of fire came from heaven, and I felt every Thursday because when we teach someone about the biblical doctrines, it's hard, but English is not my first language, so every Thursday I will check if you got the message correctly. So when you gave me your impressions, I praised the Lord because studied with you foods cleans and uncleans, and the sanctuary, and the 2,300 mornings and evenings. Wow, in English it was very, very tough. But I'm very, very glad to be here with you this morning. And I think it's very important, let the church know what's happening with you. I think we are very grateful for a lot of people that help you to be here this morning. Last year, you started to study the Bible with the Grannyville, and you are going to some people's house and to listen to their testimonies. You are attending our church, even in our services in Portuguese. So for us, it's very different and it's very special. For me too. Yeah. But I think we need to know what is happening with you, what Jesus becomes for you in the last few months, and it's very important before I baptize you. Understood. Okay? So this is your first sermon, okay? Okay. So I've had a long week and I'm tired. Now today I'm anxious. So I just want to do a quick prayer. If you guys just bow your heads with me really quick. Dear God, our Creator, please take away my anxiety. God, please send me your Holy Spirit. Allow me to speak for you and let everything said here right now only glorify you, God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, so like Pastor said, we've been meeting on Thursdays, and during one of our studies, he told me that he thought it'd be a good idea for me to give the church my testimony, and along with that, he said that I should tell the church what you guys mean to me. And so I know that those that know me here, that they understand why I'm here, and those that maybe don't know me that well, it might be a little bit confusing why I'm here. I speak English, and I'm not Brazilian, and I know it might just seem kind of odd, and it is kind of odd. So some of you that don't know me personally, you may wonder that, and then my friends wonder that too. And so I just want to clear the air of why I'm here. And this is something that I had to think about and had to ask myself, because I've been here for 2 years, and time has flown by, and I can't believe I've been here this long. And so previously, I had to sit down with myself, and I asked myself, why do I come here? And so I had some ideas that came up at first.
many of you may think of these things. Maybe the food after service, the potlucks, and it's not the food. The food has not kept me here, even though it is very good. And maybe it's the gentlemen that are well put together and they wear suits. And maybe it's the women that are loving and warm and that they greet me. It's none of those things either. And maybe it's the young guys, the youth, the cuñas, and everybody else, and Victor and everybody that has welcomed me and has invited me to play sports with you guys. And it's not that either, because I haven't even played sports with you guys yet. So it's not that. And then maybe there's another thing. Maybe it's the pretty girls here at church, right? No, not even the pretty girls. And I know that many of you maybe think it's one pretty girl, right? But no, not even her. Not even her beauty and her friendship could keep me here every weekend. No. It's none of those things. There's something special that I've noticed about everyone, not everyone, most people in this church, when I first came here. There is a love in you guys, and I see the Holy Spirit working in you guys, and it's something that I have not encountered that often in my entire life. And when you see it, you know it. And many of you guys have it, and that is why I love coming to church with you guys every Saturday. But there's something more. It's not just you guys. Honestly, I'm kind of forced to come here. I have no choice. You see, I came here and I was looking for truth, and I have found truth, and now I cannot leave. And really, the reason I'm here is because God has a good sense of humor. Think about it. Look at me. I speak English. I'm here at a Portuguese church, and my friends have no idea why I'm here, but you know what? And God also has blessed me, because if he's going to force me to be at a church, because I believe that this church has the truth, but he has also made me like you guys a whole lot, and I'm very thankful for everyone here, and I love you guys. But now, I want to talk about the changes that have happened in my life and what Jesus has done, which is the rice and beans of what I'm going to talk about. And so, when I was young, around first grade to third grade, I used to pray a lot, and I used to feel a warmth when I prayed to God. And as a kid, I had a lot of anxiety, and the world seemed really scary to me. And when I used to pray to God, I felt comforted. And then around in fourth grade, how do I say this? So between first grade and third grade, I was just as willing to accept Jesus in my life as I am today. But for some reason, Jesus didn't include me into his flock at that moment, and I'm unsure why. And he didn't have that much time to work with, because shortly after, I was taught what the world teaches about God. And the world does not teach then, and nor does it teach now, a God that loves. And now I've refound that God that loves me, the God that I prayed to when I was young. And so now I have a heart that is warm again, and I had a heart that was warm then. But in between fourth grade and approximately my senior year in high school, my heart was stone. And I was confused, and I hated God, and I was frustrated with God, because the world taught me a God that does not love us, to some extent, because I've been taught a God that puts us here on this earth, and it's not our choice to be here, and we suffer on this earth, and then we die, and then we suffer for eternity, and that is not a God of love. And even though I was young, even my own young understanding of what justice is, that did not fit the bill of what I thought was justice. And I found justice here. And I found, so between fourth grade and my senior year of high school, my heart was cold. And then Ingrid, who I met early on in my freshman year of high school, we became friends. And our friendship grew more so in my senior year of high school, and she invited me to come here. And when I came here, I was totally amazed. The music was amazing. It was beautiful. And there's a lot of skilled people here at this church. And I felt, like I said earlier, the Holy Spirit in many of you guys. And so I kept on coming, and my heart became warmer and warmer. And with that, I had revelations that came into my life. There was plans I had, and I thought that would make me happy. And for a long time, I seeked those things, and I never felt satisfied. And unfortunately, but also fortunately, God has totally destroyed my plans for my life. But the good thing is that he has given me plans that will make me happy and has brought me joy so far. And I have trust in him that he will give me more plans in the future that will bring me joy. So in between then, I had a heart of stone, and now I have a heart of warmth, and that's the changes that I want to talk about just briefly. And I think that many of you guys have seen changes in me, physically even, with the earring
and so such. And a lot of people have asked me about my changes and what's different about myself. They ask me, oh, like, you look different because you're vegan or whatnot. And many times I have made the mistake and I have not taken the opportunity to tell them what has really changed me. And it's not the food, it's not going off to college, it's not a thing, it's not even running, it's nothing like that. But I truly believe that the changes in my life that have occurred the past couple years is Jesus working in me. And there's a lot of things that changed, and there's things that were hard to give up. And Jesus gave me the strength to give those things up. I used to smoke and I used to drink later on in high school, and God has given me the courage and the power to overcome those things. And God has given me a plan or a guide, or He will continue to give me a path and a guide for my life that will bring me joy. And I pray and I hope and I ask that this church understands that there is many more like me that you guys can reach out to, even though you guys are here. And many of you guys, some of you, no, only some, don't speak very good English. Most people here speak pretty good English. And there's many more people like me that need to be reached out to. And there is more people outside of this church that are God's people that are in it. And we need to go get them. And that is all I have to say. Amen. Uau! Eu acho que em respeito a alguns, permitam-me fazer aqui um resumo, né? Ele começa dizendo que alguns podem pensar como é que eu vim parar aqui, não é? E ele faz uma lista de coisas muito boas que a gente tem. Ele listou a música, ele listou a amizade dos Cunhas, ele listou a amizade da Ingrid, ele listou o Espírito de Deus na igreja, né? Fez aqui uma brincadeira, né? Que meninas bonitas tem aqui, especialmente uma, mas não é por isso que ele está aqui. Disse que Deus tem senso de humor, porque como ele veio parar numa igreja brasileira, onde ele não fala português, e está aqui falando inglês aqui na frente, né? Listou que viveu um momento especial com Deus, né? Ainda no elementary school, até a 4ª série, e no intervalo da 4ª série ao último ano do ensino médio, do high school, o coração dele ficou gelado, ele chegou inclusive a questionar a Deus, a odiar a Deus, mas uma coisa mudou. Ele veio aqui, teve a comunhão com a igreja, e o que de fato mudou na aparência dele, na alimentação dele, em tudo isso, não foi senão o fato de Jesus estar mudando a vida dele, que deu poder para abandonar hábitos, né? E ainda que alguns não entendam direito, ele sabe exatamente por que está aqui, porque Deus tem transformado o seu coração. Lindo testemunho. Lindo testemunho. E o apelo que ele fez aqui ao final foi que existem outros dentro e fora da igreja que precisam ser alcançados e a gente tem que buscá-los. Louvado seja Deus por isso. Thank you, buddy. No problem. Let's do it. My pleasure. Let's do it. Okay. You can grab here. After prayer, you use this too. Yes, sir. Okay. Dear Heavenly Father, I'm so happy for sharing this moment with my church. I'm so glad because I have your beloved Son in my hands, and for forgiveness his sins, accepting Jesus as his personal Savior. As a minister of the gospel, I will baptize in name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oh, great. Great. Thank you. Nice. Thank you, Pastor. God bless you. God bless you. Let's take a picture. Você está feliz? Você diga um amém, por favor. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Esse semestre vai ter mais batismos. O próximo será final de setembro e será num lago.
não será aqui na igreja. A gente vai avisar vocês aí. Antes do Lucas e da Gabi casar, a gente avisa vocês o endereço, o horário, o local. Final do ano passado, os meus anciãos sabem disso. Eu tinha vindo um dia aqui na igreja para orar. E aí eu abri um dos armários ali da sala pastoral, estava o meu roupão, esse aqui de batismo, pendurado ali. Me encheu de uma tristeza muito grande, sabe? Eu disse, Senhor, que saudade de ver a conversão das pessoas. O roupão do pastor, o roupão de batismo do pastor é um sinal, né? Um ícone disso. Quando ele usa muito, quando o mal para seco, isso está indicando a obra de Deus no coração das pessoas. E eu me propus no final do ano a fazer uma jornada espiritual, 4 semanas. E eu disse ao Senhor, me dê almas, por favor, dê almas à igreja, prepara a igreja para receber essas pessoas. Eu preciso de dar estudos bíblicos, eu preciso ocupar a minha semana mais do que atender a igreja e os problemas da igreja. E eu estou aqui para isso mesmo, faz parte do trabalho ministerial, atender as ligações, ouvir as queixas, tudo isso faz parte, mas isso não pode ser tudo. Nós precisamos estar envolvidos na salvação de novas almas, o reino precisa expandir, e eu dizendo a Deus, por favor. E foi incrível como este semestre, no meio dessa confusão toda, dessa bagunça toda, eu tenho estado mais ocupado do que nos anos anteriores, em condições normais, dando estudo bíblico para as pessoas em vários dias da semana, e não sozinho, eu tenho sido acompanhado por membros da igreja. Isso indica que os membros da igreja estão fazendo, eles estão indo comigo nos estudos, num dia que vai um casal, no outro dia que vai uma pessoa, uma mulher, outro dia que vai um outro. O Grêmio que me acompanhou no Ryla em muitos dos momentos dos encontros, e eu não posso dizer a você como o meu coração está feliz nessa manhã, como o meu coração está feliz nessa manhã. E temos mais pessoas, pelo menos mais 7 ou 8 pessoas para esse semestre que estão se preparando para o batismo. Alguns deles apressados, eu quero. Calma, Valéria, você é a próxima. Você é a próxima. Mas quero dizer isso para você, quero testemunhar da minha alegria de viver esse momento aqui, não é? Da minha alegria. Mas quero fazer um apelo a você. Sabe o que eu disse para Lívia aqui, com o microfone desligado, fora do ar? Eu disse a ela, me referindo ao esposo, ele será a primeira Bíblia você será a primeira Bíblia que ele vai ler. Você será a primeira Bíblia que ele vai ler. Gente, nós precisamos nos movimentar para fazer o reino se expandir. Nós precisamos estar atentos a servir as pessoas que cruzam o nosso caminho, sejam elas quem forem. Um rapaz começa a frequentar a igreja 2 anos atrás, sem falar o nosso idioma, e olha o testemunho que acabamos de ouvir. Como que isso começou? Porque alguém viveu os princípios do cristianismo para ele. Uma pessoa, uma colega de escola, que o traz à igreja, que outros amigos o convidam para o esporte, que o levam para o almoço, e ele diz que viu o Espírito de Deus em nós. Você percebe? Nós precisamos estar atentos a isso. Tempo sensível, tempo difícil, Cristo está voltando, e é o nosso papel levar esse evangelho a todo o reino, ainda em nossa geração. Que Deus nos abençoe para tanto. Lembre-se do sermão de hoje. Os anjos poderiam fazer? Poderiam. Deus poderia fazer melhor, mais bem feito? Poderia. Mas por que Ele não faz? Porque a igreja é o instrumento dEle. A igreja débil, defeituosa, prestes a cair, é o único instrumento pelo qual Deus transmite a salvação aos seus filhos. Deus coloca as pessoas em contato com a igreja, e nós precisamos viver esse evangelho com uma intensidade que as pessoas consigam ver o Espírito de Deus em nós. Esse é o propósito para o qual a igreja foi instituída, e que Deus nos dê poder para tanto. Que Deus nos dê poder para tanto. Vamos orar. Eu despeço você hoje na paz do Senhor, uma linda e bela história contada aqui através dessas 2 vidas que nos foram apresentadas hoje. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus e Pai Celestial, fantástico momento que o Senhor nos proporcionou na manhã deste sábado. Não foram mais 2 batismos, foram 2 vidas transformadas, afetadas
pela graça do Senhor Jesus. Dá poder a eles para viverem o Evangelho na sua intensidade. Dá força a eles para atravessarem suas crises, suas decepções, seus anseios. Os problemas não acabam para o Rylan e nem tampouco para a Lívia. Os problemas não vão sumir, mas pelo selo do Espírito colocado sobre eles, adotados como teus filhos pela redenção que há em Cristo Jesus, eu oro para que eles tenham poder para chegar à terra prometida, embora com arranhões e machucados, mas que cheguem lá pelo sangue do Cordeiro. Eu oro por minha igreja, pelos oficiais, pelos anciãos, pelos líderes, pelos jovens, pelas iscas que o Senhor lança o tempo inteiro, na escola, no trabalho, entre amigos, que a cada pessoa aqui tenha consciência de sua responsabilidade, porque testemunha e testifica do poder do Evangelho. Ouve essa prece, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre a comunidade brasileira de Dallas. Ajuda a gente a cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Dá a esta comunidade o poder para testemunhar de Jesus Cristo, conforme prometido aos apóstolos. Essa promessa nos compete a nós também. Por favor, que cada um de nós esteja consciente de sua responsabilidade pessoal e contribua para uma igreja mais forte, mais unida na graça de Jesus Cristo. Eu também me recomendo a Ti, Senhor, como pastor desse pequeno rebanho, que o Senhor me dê todos os elementos necessários para ajudá-los, treiná-los, exortá-los, educá-los, confortá-los, ampará-los em toda e qualquer circunstância que exigir da minha parte. Despeça-nos com a Tua paz. Nós Te pedimos estes favores, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.